A paz do Senhor para todos aqueles que nos assistem. Neste domingo, nós estudaremos a 8ª lição do terceiro trimestre de 2018, cujo título é A Sobriedade na Obra de Deus. A sobriedade na obra de Deus. Nós estudaremos sobre o vinho na história sagrada, estudaremos sobre o vinho na questão do ministério e estudaremos sobre ministros cheios do Espírito Santo. Eu gostaria de chamar a sua atenção para uma verdade fundamental para aqueles que leem as Sagradas Escrituras. E a verdade é essa: nem tudo o que a Bíblia descreve ou relata, ela aprova. Nem tudo o que a Bíblia descreve ou relata, ela aprova. Nós veremos nessa lição o vinho na história sagrada e nós veremos situações de constrangimento e de desgraça para aqueles que se utilizaram da bebida. Nós veremos Noé. Noé, que era um homem justo, um homem que achou graça aos olhos de Deus, mas um homem imperfeito, como eu e como você, que se utilizou deste meio, do vinho, para beber. E o que aconteceu foi desonra para ele próprio e para a sua família. Nós veremos também nesta lição que as filhas de Ló, por temerem não ter descendência, tiveram um relacionamento incestuoso com o seu pai e utilizaram-se do vinho para que pudesse embriagá-lo e aí ocorrer o relacionamento. Houve uma desgraça, houve algo que Deus condenava por causa do vinho. Nós veremos que deste relacionamento sairão duas nações que posteriormente se tornariam inimigas do povo de Deus. Veremos os amonitas e os moabitas, porque aonde a bebida vai, ela destrói. Aonde o álcool entra, ele destrói. Aonde a bebida alcança, pessoas são feridas. Aonde a bebida alcança, a desgraça acontece. E nós veremos também o rei Davi, o rei mais memorável de toda a história de Israel. Veremos se utilizar da bebida para cometer um crime. Veremos ele embebedar a Urias, um dos servos mais fiéis do seu exército, para que pudesse ocultar o seu pecado de adultério. Vocês podem ver que na história sagrada e em muitos outros casos, a bebida nunca é vista com bons olhos. Pelo contrário, aonde a bebida chega, mais uma vez, ela destrói. A bebida, ela faz com que a pessoa perca os seus sentidos normais. A bebida faz com que a pessoa fique desestabilizada emocionalmente. Ela não age como ela agiria se estivesse normal, se não tivesse bebido. O vinho é falado, é comentado nas Escrituras, só que a Bíblia não aprova tal procedimento. Esses casos, esses relatos estão ali para nos advertirem que nós passaremos vergonha se utilizarmos dele. Deus não oculta
as coisas erradas. Pelo contrário, ele as expõe, ele as revela, para que nós possamos tomar o caminho inverso, para que nós possamos evitar esse risco que é tão iminente nos dias que nós vivemos. A lição, ela abordará isso, o vinho, na cultura de Israel, e mostrará que Deus exigia dos sacerdotes, exigia que eles não tomassem esta bebida. E nós vamos ver em Levítico, lá no capítulo 10, do versículo 8 ao 9, nós veremos que o próprio Deus vai até Arão e diz: Arão, bebida forte ou vinho tu não beberás, e nem os teus filhos, porque no dia em que você entrar na tenda da congregação bêbado, o que acontece com você, Arão, e com os seus filhos é a morte. E nós veremos, amado ouvinte, que da mesma forma que lá no ministério levítico Deus não permitia o uso do vinho, veremos também no Novo Testamento essas palavras serem ratificadas, elas serem de novo proferidas pelo apóstolo Paulo, quando diz que ao ministro, ao bispo, ao diácono, convém não ser bebedor de vinho, porque aonde a bebida chega, ela causa um estrago. Aonde a bebida chega, ela devasta aqueles que estão próximos dela. Não era permitido para os levitas, não era permitido para os sacerdotes o uso do vinho. Também não é permitido para nós hoje. Abster-se das bebidas alcoólicas, abster-se dessas bebidas é o mais sábio que você pode fazer. Fazendo isto, você não terá problemas. Você terá uma casa onde a paz ela reina. Você terá na obra de Deus, na casa de Deus, você terá tranquilidade. Nós vamos ver que a recomendação do apóstolo Paulo para todos aqueles que servem a Deus é o seguinte: ele escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus para os levitas, para os sacerdotes, era que eles não bebessem. A vontade de Deus para nós, nos dias atuais, é da mesma forma. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como é maravilhoso, como é bom olharmos para a vida de uma pessoa e vermos nela a presença do Espírito Santo. Como é bom olharmos para alguém e vermos nela sobriedade, e vermos nela o bom senso. Como é bom olharmos para uma pessoa e vermos os frutos do Espírito nela. Como é bom olharmos para os ministros de Cristo. Como é bom olharmos para aqueles que lideram o povo de Deus e ao atentarmos para eles, vermos neles que existe a sobriedade, existe neles o bom senso. Como é bom olharmos para os ministros e vermos neles a presença do Espírito Santo. Eu convido a todos vocês que nos assistem a estarmos na Escola Bíblica Dominical no domingo pela manhã, para aprendermos mais sobre esse assunto que é tão atual. Venha conosco aprender sobre o uso de bebidas alcoólicas. Venha conosco aprender sobre as bebidas que tanto destroem a sociedade.
venha conosco aprender o desejo de Deus para as nossas vidas, de abstenção de bebidas, de vinho, de qualquer outro tipo de bebida. Venha conosco a aprender a ser cheio do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe.